Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a lógica da sua vida? Já pensou nisso? Qual é a lógica da sua vida? Por que você faz o que faz e por que você é o que é? Quais são os mecanismos internos que governam as tuas decisões? Por que é que você, quando está diante de uma opção que você tem que fazer, você vai por aqui e não por ali? E como é que chega numa outra situação muito semelhante, e em vez de você ir por aqui, você vai por ali? E alguém te pergunta, qual é a lógica da tua decisão? Bom, como nessa situação você fez essa decisão, eu achei que nessa daqui, pela lógica, você faria. Aí você rompe essa lógica. Não que eu ache que a vida inteira você vai ser uma pessoa balizada por uma razão irredutível ou, sei lá, tão concreta que não possa ser mudada, não é isso. Mas se nós somos cristãos e temos a palavra de Deus em nós, significa que nós temos uma lógica. A palavra a qual Cristo é identificado, é a palavra logos, que significa raciocínio, pensamento, significa cálculo, significa plano, significa projeto. Foi Heráclito, 400 anos antes de Cristo, que veio dizer que o logos, filosoficamente, deveria ser a razão primeira de todas as coisas que existem. Porque tudo que existe, existe a partir de alguém. Tudo que acontece, acontece por uma causa. E quando por uma causa você se torna alguma coisa, você também causa outras. Mas a primeira deveria ser uma causa que não tivesse sido causada por nada. Era uma primeira absoluta. Nada causou, mas a partir dela, todas as coisas ganhavam a causa. Então ele chamou isso de logos, um termo filosófico. É por isso que João, quando escreve o Evangelho, parece que ele faz um diálogo com a filosofia da época. E ele pega o termo que era filosófico dos gregos e bota isso aí no seu Evangelho, dizendo, sabe aquele negócio que você falou do logos, que é um plano, um projeto, um raciocínio, uma ideia, uma inteligência, um cálculo, um pensamento, sabe aquilo que você falou? É isso aí mesmo, cara. E os gregos, é isso aí, nós acertamos, acertaram. Porque esse logos, a única coisa que vocês não sabiam é que esse logos, que não foi causado por ninguém e causa todas as coisas, ele é o princípio fundamental de tudo, ele tem um nome, ele chama Jesus. Porque o logos estava com Deus desde o princípio, e o logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra lógica, ela é uma derivação do logos. O que tem lógica é o que tem o raciocínio, o pensamento, o plano, o cálculo. A palavra de Deus dentro de nós é o próprio Cristo, afinal de contas ele habita em nós. Não sei se você se lembra, mas Paulo disse que as tábuas da lei, que eram leis escritas em tábuas de pedra, agora que Jesus habitava em nós, eram leis que estavam escritas em tábuas de carne, dentro do nosso coração. Aqui a gente tem a ideia da transformação, de que aquilo que eu sou, já não sou mais o que eu sou, mas o que ele escreveu dentro de mim. A minha lógica mudou. Bom, quando João Batista pregou e disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependei-vos, ou o verbo se arrepender, ou o substantivo arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. É uma chave que gira e você muda a sua lógica. O cristianismo, ou melhor, a fé cristã, a vida no Evangelho, não é uma questão de obrigação. Não, você não vem na igreja para aprender novas regras e novas leis, e às quais você é obrigado a obedecer, porque se você não obedecer, alguém vai vir e vai te dar uma lapada. E é um negócio que é sacal, mas eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer a Deus, porque senão eu perco a minha bênção. Esse é um tipo de fé que nega a Deus.
Não, Zé. Eu creio em Deus para que Ele me dê a bênção. Então você está negando Deus. Porque no centro da sua fé está você. E o que você vai receber, e o que você vai ter, e a bênção que você vai conquistar. Na verdade, buscar a Deus está em segundo plano. É só um caminho para alcançar o que eu quero. Eu não busco a Deus porque Ele é bom, ou porque Ele pode transformar a minha maneira de pensar e a minha lógica. Minha lógica está boa, eu quero isso aqui, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer e é isso que eu estou querendo ser. Eu só quero um caminho para conseguir o que eu quero. Então Deus se transformou apenas num balcão de negócios, onde eu o procuro para que Ele me dê aquilo que eu preciso. Essa não é a lógica da fé cristã. Quem pensa assim não tem o logos dentro de si. Não tem a ideia de Deus, a mente de Cristo. E a mesma frônesis, o mesmo nós traduzimos como sentimento que houve em Cristo Jesus, mas é mais amplo do que isso. A mesma razão, a mesma atitude, o mesmo impulso, o mesmo querer que estava em Cristo. Agora a gente começa a entender porque que Paulo diz que não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A carcaça, na verdade, sou eu. Mas a lógica do meu pensamento, o meu querer e o meu realizar já não são mais os mesmos. Porque apesar de eu ser eu já não sou mais eu. Porque agora Ele passou a habitar em mim. Não é uma questão dele me obrigar a fazer as suas leis, é que Ele escreveu as suas leis dentro de mim. O Logos me deu lógica. O Logos me deu uma razão e um pensamento diferente. A maneira como eu encaro a vida, é isso que a gente chama de cosmovisão. O jeito que eu enxergo o todo, o cosmos, mudou. E agora quando eu bato o olho nas coisas, elas alcançam uma outra amplitude, porque eu tenho um outro conceito dentro de mim. Mas vamos ler o que está escrito aqui, Paulo fala aos Filipenses 2:12 em diante. Ele que não estava próximo aos Filipenses, eu não sei se você se lembra, vou passar aqui, mas muito rápido. A gente fez uma série ainda lá no sindicato, falando sobre as lições do caminho. Paulo ia fazer uma viagem missionária. Ele briga com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, e João Marcos já tinha dado um chapéu neles da outra vez, deixou eles no meio do caminho, os dois brigaram, e Barnabé, está lá em Atos 16, Barnabé vai para um lado para João Marcos, e Paulo vai para outro. E quando ele ia para a Ásia, de noite ele tem um sonho, e ele vê um homem macedônio, da região obviamente de Filipos, que dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele acorda de manhã e falava: galera, quem está com ele na viagem, acho que era Lucas, Silas, ou era Timóteo, whatever. Depois você lê a Bíblia, irmão, você vai querer que eu conheça a Bíblia também para pregar. Ele pega, só faltava essa agora. E aí ele pega e fala: não é para a gente ir para lá, para a Ásia, Deus quer que a gente vá para o lado da Macedônia. E eles chegam em Filipos. E aí eles chegam lá, sabe como é que é? Imagina como é que era. Você chegar, não, vou começar aqui a falar. Obviamente Paulo procurava as sinagogas onde tinham os judeus, mas ele vai no rio e encontra um monte de mulher lá. E uma delas era vendedora de tinta, de tecido, de púrpura, chamava-se Lídia. E ela tinha uma reunião na casa dela. Pô, louco demais. E aí ele pega e... legal, vamos começar por aqui então. Acho que Deus mandou a gente para cá. E ali começa uma pequena comunidade. Negócio sensacional. Foi nessa cidade que tinha uma mulher que dava lucro para os seus senhores, porque ela adivinhava, e os caras mantinham a mulher ali, ela era presa a espíritos adivinhadores, e os caras ganhavam uma grana, e Paulo vai, ele e o Silas, e liberta a mulher, meu. Aí causa um forrobodó danado. Bom, para concluir a história, os dois vão presos, meu. E os caras apanham, que nem gente grande. Só que eles não sabiam que Paulo tinha uma carteirinha da Ultrafarma. Não, estou brincando. Ele tinha uma carteira, ele era cidadão, brincando na carteira, ele era cidadão romano. Ele tinha um título de cidadania romana. Um romano não poderia ser tratado dessa forma. Era o Império Romano que dominava. Não se esqueça. Ele tinha que ter um julgamento justo, ele não podia ser preso dessa maneira, não podia ser açoitado da maneira como ele foi, nem ser preso. Mas a Bíblia diz que de noite eles cantavam hinos. Ele e o Silas, ao invés de estar resmungando, falando palavrão, eles estavam só
estavam só ali cantando louvores a Deus. E aí veio um terremoto. Isso é a coisa mais louca que eu já vi no mundo. O terremoto quebra as cadeias, o terremoto quebra as paredes, mas soltou as cadeias. Os caras ficaram livres. E o carcereiro entra querendo fazer um araquiri. Falou, vou me matar porque todo mundo fugiu. Para ela falar assim, não se mata, que está todo mundo aqui, galera, ninguém foi embora. O carcereiro, ao invés de ficar preocupado e falando, que Deus incrível que deu o terremoto, ele não se espantou com o Deus do terremoto, ele se espantou com o Deus que estava dentro de Paulo. Como é que vocês não fugiram? Como é que vocês estavam cantando? Nós é que somos o tipo de gente que ficamos mais impressionados com as coisas que acontecem nas paredes do que com aquelas que acontecem dentro da gente. Aliás, as pessoas procuram as igrejas para ver sinais, e nelas não há sinal algum do reino. Continuam as mesmas pessoas. Bom, aquele carcereiro leva Paulo para casa, cuida das feridas dele, e fala assim, o que eu preciso fazer para ter o Deus que vocês têm? Não pelo terremoto, mas para ser como vocês são. As pessoas não vão conhecer a Deus pelo tipo de sinal que acontece na nossa vida, apesar de que eles acontecem. O pai de santo também faz sinal, a feitiçaria também faz sinal, a macumba faz sinal. Bom, as coisas espirituais acontecem, e tem gente que acha que manipula essas forças espirituais com os seus trabalhos, enfim. Se eu acho que eu preciso de ter um sinal para que a pessoa creia que Cristo existe, eu estou pelo caminho errado, porque depois que acontecer o sinal, ela vai dar créditos a qualquer outra pessoa, menos a Deus. Mas quando ela conhecer você e ver que Deus está dentro de você, essa prova é irrefutável. Você não é a mesma pessoa, você tem uma outra lógica, você não fugiu. Você tem uma outra lógica, você estava preso, estava cantando. Você tem uma outra lógica. E o pior é que eu descobri que você é cidadão romano e você nem esperneou, relaxa. De manhã vieram os caras e pediram perdão para Paulo e soltaram ele porque ele era cidadão romano. Ele passa na casa da Lídia. A carta que ele escreve aos Filipenses é uma carta feliz, é uma carta alegre. Ele tinha amigos ali. A pequena igreja, a comunidade que começou ali, depois Paulo foi para outras cidades. Mas aquilo que aconteceu ali, eu imagino, na minha ótica, que Paulo tinha um carinho muito especial. E a igreja que nasceu em Filipos, nasceu debaixo de paulada. Nasceu com sangue, suor e lágrimas. Ou agora no carnaval, sangue, suor e ouriço. Sei lá, a coisa foi difícil. Ele levou muita lapada no lombo. E o amor que ele tinha por aquele lugar, imagina, qualquer outra pessoa diria, aquele sonho era do diabo, aquilo não era sonho de Deus, Deus mandou vir para Macedônia, chega aqui eu apanho. Porque a gente acha que vida cristã é só viver no Shangri-La, mágico de Oz, país das maravilhas. Um avião. Para quem assistiu a série, é muito antiga. Andar no caminho de Deus é andar no caminho que Deus quer que a gente ande. Nada é bom e nada é ruim. Tudo é de Deus, então tudo é perfeito e maravilhoso. Quando a gente acha que é bom, pode ser que seja bom mesmo. Às vezes a gente acha que é bom e se mete em cada furada porque era coisa do Satã. E tem coisa que a gente acha que é ruim e Deus fala, não sabe nada. É esse caminho que vai te levar ali. Bom não é eu tentar criar minha própria lógica, mas é eu deixar que o Cristo que habita em mim coloque dentro de mim a sua lógica, porque Ele é o Logos. E as minhas decisões podem ser estranhas ao mundo, mas elas fazem todo sentido para quem serve a Deus. Qual é a lógica da sua vida? Paulo diz, assim pois, amados meus, ele estava longe dos filipenses, como sempre obedecestes, não só na minha presença, e provavelmente ele estaria preso, e ele tinha vontade de reencontrar os filipenses. Dá até um negócio quando a gente lê essa carta, porque no fim ele morreu e nunca mais voltou lá, mas ele diz que ele tinha saudade deles e gostaria de vê-los outra vez. Mas vamos prosseguir. Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Olha só, é Deus quem efetua em vós. É uma outra lógica, é Deus quem coloca dentro de você o querer e o realizar. O que você quer e o que você faz não é mais a lógica que você tinha, porque é Deus que faz isso dentro de você, segundo a sua boa vontade. Então façam tudo sem murmuração nem contenda, não fica brigando contra aquilo que Deus está fazendo dentro de você, para que vos torneis o quê?
Qual é a razão disso tudo, dessa lógica de Deus em nós? Para que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, pervertida, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo. Esse mundo está em trevas. É a atitude de vocês que vai fazer resplandecer Deus para esse povo. É uma outra lógica e um outro jeito de viver. Talvez Paulo estivesse aqui se lembrando, lembra eu e Silas lá preso? Então é um outro jeito de pensar e encarar as coisas. Para que vocês possam ser luz nesse mundo escuro, preservando a palavra da vida. Ele usa a palavra logos aqui também, preservando o logos da vida. A gente poderia extrapolar dizendo, preservando a lógica da outra vida que vocês têm, para que no dia de Cristo, lá na frente, eu me glorie, de que eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. As lapadas que eu levei aí, as pancadas que eu sofri, eu ainda vou olhar e falar, puxa, valeu a pena, porque essa galera continuou. E quando eu chegar no dia de Cristo, eu vou falar, Senhor, eu entendo porque o Senhor me mandou para Macedônia para apanhar. Porque ali estava nascendo a tua obra, tinha gente tua naquela cidade. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por sacrifício, por libação, sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vós e me congratulo. Assim vocês também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Qual é a lógica da nossa vida? 3 coisas eu queria falar para você sobre esse texto. Ele diz assim, Paulo dizendo para essa galera, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra desenvolver, que é você fazer a coisa rolar, ela está certa, ela pode dar para nós uma outra conotação capitalista, de que desenvolver é você fazer crescer. Tudo bem, não é completamente errado. Mas a obra em nossa vida é o Espírito que faz, apesar da nossa permissão. Esse é um pensamento, irmão, que a gente podia ficar aqui 10 anos falando e a gente não ia conseguir entender. Quando é que o que acontece comigo é Deus que está fazendo, eu fazer, ou quando é que sou eu que estou fazendo? Porque tem hora que eu faço uns negócios que eu tenho certeza que é Deus que está fazendo, e tem horas que eu faço uns negócios que eu acho que só eu que estou fazendo. Geralmente quando está errado, é a gente que fez, viu, irmão? Geralmente é assim. Só para você ter um bom pensamento. Mas a palavra aqui no original é a palavra efetuar, operar, realizar. Mais ou menos, traduzindo para os dias de hoje, poderia ser faça rodar. Sabe quando você instala um programa no computador e você aperta o run, e ele roda o programa, ele faz acontecer o programa, o computador se prepara para que aquele software rode dentro do seu sistema, para que ele opere, para que ele funcione. Eu tentei traduzir esse termo para uma linguagem bem fácil para os dias de hoje, mas é mais ou menos isso. O que está dentro de você, você precisa deixar a coisa rodar. Você tem que deixar o negócio funcionar. A tua salvação, ela tem que rodar dentro. Esse é um programa que está dentro de você. E quando a gente fala de salvação, aqui tem um detalhe importante. Se eu dizer para você, você crê na salvação? Sim. Salvação do quê? Do que você é salvo? No inferno. Tá certo. Tá certo. Depois da queda, o homem se separou de Deus e aí entrou a morte. Essa separação causou um problema cósmico em tudo que existe, na natureza, no homem, nas relações, na relação com Deus, na relação consigo mesmo. O mundo já não é mais o mesmo sem Deus, não é o mundo de Deus, é o mundo dos homens. E aí então a coisa virou essa bagunça que a gente vive hoje, que vai degringolando de mal a pior. Então eu preciso de Deus para eu ir para o paraíso, quando acabar esse mundo eu ir lá para a glória. É verdade, mas quando a gente pensa só dessa forma, nós também estamos sendo mesquinhos. Porque alguém que busca a Deus para ser salvo na eternidade, está querendo dizer para mim e para Deus, para nós, de que enquanto Ele está aqui, está tudo bem. Eu sou perfeito aqui, eu só quero que Ele me livre da morte lá, aqui não precisa de mexer. Não. A salvação, ela tem um amplo significado. É que eu olho para a minha vida diante de Cristo e eu vejo os sinais da queda em mim. Porque o pecado está em mim, eu não sou o cara que eu deveria ser. Eu não sou o pai que eu deveria ser.
Eu carrego ciúme, eu carrego medo, eu carrego vingança, eu gosto de dar um coicezinho aqui ou ali. Todos nós temos isso, como mães, como filhos. A gente carrega inveja, a gente é cheio de picuinha, nós somos fofoqueiros. Nós carregamos traumas, marcas negativas, agimos e reagimos pelas coisas que acontecem. Tem gente que a gente bate o olho e gosta de cara, o outro a gente bate o olho e não gosta, só por causa da camisa que ele está usando. Apesar de ser uma camisa terrível, mas a pessoa deve ser boa. Nós julgamos o livro pela capa, nós somos maledicentes. E aí eu vou até Deus fazer a minha alquimia e fazer um sacrifíciozinho para ver se Ele resolve lá no futuro. E quando eu morrer, que eu morro de medo, que me pelo de morrer, pelo amor de Deus, quando eu vou num caixão, num cemitério, eu não quero morrer. Quer dizer, posso, como dizia Chico Anísio, eu não tenho problema com a morte, eu só não queria estar lá quando ela acontecesse. E aí eu quero me livrar de lá, mas aqui nesse mundo, tá tudo bem comigo. Eu não tenho problema em ser invejoso, maledicente, de ser uma tranqueira, de ter coisas que passam na minha cabeça que ninguém sabe. Se tivesse uma tela na minha testa para passar o que eu pensei, você não acredita. Quando a Globeleza apareceu na tela, o que passou pela minha cabeça, se você visse, aliás, se todo mundo pudesse ver o que está dentro da gente, o podre que está dentro da gente, mas ninguém vê, então eu sou perfeito. A salvação tem uma amplitude enorme. Eu não quero ser salvo da punição eterna. Eu quero ser salvo também dos efeitos desta queda. Eu não quero mais ser quem eu sou. Senhor, eu queria que a minha vida fosse outra. Eu queria que os meus relacionamentos acontecessem em outras bases. Sabe quando eu vi Jesus, a maneira como Ele agia, o amor dele, a justiça dele, a temperança, o domínio próprio, a santidade, a solidariedade, o socorro, o amor, a graça, a exortação na hora certa com a palavra certa, o caminho reto que ele andava, a lógica que ele tinha. Eu precisava ser isso, porque assim deveria ser o homem. Essa é a vida. Jesus se tornou como um de nós, mais ou menos. Ele se tornou como um melhor do que nós, porque nós somos muito piores do que aquilo. Ele é a vida que nós deveríamos na verdade ser e não somos. Ele se fez como um de nós, na carne. Mas Ele é melhor do que nós, infinitamente melhor do que nós. Somos criados à sua imagem e semelhança. A obra redentiva de Cristo nos leva de volta a sermos o ser criado em Adão, porém antes da queda, dependentes de Deus. A salvação vai me levar à eternidade quando esse mundo acabar, ou manter a minha eternidade com Ele. Mas eu desejo muito também que o desenvolvimento, usando essa palavra traduzida na língua portuguesa, ou esse programa que vai rodar na minha vida, mude e me salve dessa mentira que eu vivo. Me salve dessa ganância. Me salve dessa inveja. Porque quando eu olho para mim e vejo essas coisas, eu me envergonho de mim mesmo. E eu preciso ser salvo de mim. Eu preciso ser salvo desse sistema corrupto que entra até lá dentro do meu computador, para minha casa, para minha cabeça, nas músicas que eu ouço. E não dá para negar. A gente está bombardeado por uma outra lógica no mundo. Quando eu desejo a salvação, eu desejo algo muito mais do que apenas a eternidade, que já é grandiosa. É a obra maravilhosa da vida eterna. Mas eu quero ser salvo. E Paulo diz, faz esse programa rodar dentro de você. Para que o mundo possa ver que tem algo diferente acontecendo dentro de você. Não só ao teu redor. Não só nas paredes que tremeram no dia que você foi livre lá na cadeia. Muito legal, muito bom. Você tem alguns sinais que todo mundo se espanta.
Aí vem os sacerdotes lá de Faraó no Egito, quando Moisés fazia sinal, e reproduziam alguns sinais com as suas macumbas. O sinal não faz alguém crer que Deus é Deus. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas olhar para mim e para você e enxergar uma outra lógica. Tenham temor e tremor. Temor e tremor. A palavra temor, medo, é a palavra phobos, da onde vem a fobia. E tremor é de você tremer mesmo. É uma mistura de respeito e medo, quando Paulo diz isso. Tem alguma coisa acontecendo aí, ó. Tem alguma coisa acontecendo na tua cabeça, na tua alma, no teu coração. Uma outra lógica está rodando dentro de você. E você tem que ter medo disso. Não brinque com isso. Tenha temor e tremor. Porque na verdade o que você quer e o que você faz, é Deus quem opera. É Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele usa a mesma palavra para Deus e para nós. Ele diz, é Deus quem opera dentro de vocês o querer e o operar. Ele usa o mesmo verbo. Deus opera na sua operação. Quando você faz, não é você fazendo, é Deus fazendo. Isso é difícil, irmão. Quantas vezes você pode dizer na sua vida que aquilo que você fez era Deus dentro de você te dizendo, vai, faça. Naquele site que você entrou, era Deus dizendo, entra e vê aí. Aquele filme depois da meia-noite que você viu, era você ou era Deus? Aquela resposta torta que você deu para o teu filho, era você ou era ele? Dentro do teu sistema aí, o que estava rodando? Tenha medo disso. Isso é uma boa palavra. Tenha temor e respeito. Tem alguma coisa muito séria acontecendo na sua vida. A outra lógica, o Logos, a palavra de Deus, está mexendo com você. É uma fase bonita. E vai durar pouco, só a vida inteira. Porque Paulo diz em Gálatas 5,17 que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Para que não façamos o que seja o nosso querer. Porque Paulo dizia que no meu querer, de verdade, eu quero fazer a vontade de Deus, mas nos meus membros eu vejo a força da carne me levando a fazer o que eu não queria fazer. Fazer o que eu quero fazer, não é fazer o que a minha carne quer, essa é a lógica. É fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Você não segue a Jesus pelas coisas que Ele vai te dar. Se você faz isso, você está seguindo errado. Mas se você quiser continuar nisso, você está no lugar errado. Você segue a Cristo porque você não quer mais ser quem você é. Essa é a lógica. Eu quero que Ele me salve de mim mesmo. Por isso eu tenho temor. Porque Deus está agindo em mim. Maior prova, quando todos nós, essa galera toda, passa por aquele vidro e vai viver a vida nessa cidade. Uns aqui estão no comércio, outros na indústria, outros nos serviços, um no metrô, outro no ônibus. Nós somos luzeiros no mundo escuro. Na Bíblia a Mensagem, o Eugene Peterson fez uma metáfora. Ele disse, como hoje as cidades já são iluminadas, né? A gente não tem tanto a ideia da escuridão, o que significa, mas ele fala que nós somos um sopro de ar fresco no meio de uma sociedade poluída. O povo está... E vem alguém e é um sopro de ar fresco. Onde você encontra a vida e você relaxa. As ideias e a lógica da justiça, do amor, da compaixão, da dignidade, da honestidade, que imperam dentro de nós, demonstram quem Cristo é para esse mundo. Mas para isso tem que ter uma rendição. Tem que ter uma rendição. Porque a lógica do Evangelho e da vida cristã é a morte. Essa é a lógica da nossa vida. Morrer. A gente podia aqui falar muitos textos, vou lembrar alguns. Vai, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, joga fora você mesmo e me siga. Ou quando Paulo diz que Ele habita em nós e nós somos o seu templo.
É Ele que nos dá a vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É que a gente não sabe, achava que aquilo era vida. A lógica é a morte. Ou quando ele diz, estou crucificado com Cristo, morri. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a lógica. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cada dia que eu morro, eu estou no lucro. Ou quando ele diz em Filipenses 2 também, tudo reputei por perda. Eu que era cidadão romano, circuncidado ao 8º dia, fariseu segundo a lei, hebreu de hebreus, cidadão romano, tinha tudo isso eu reputei por perda, e joguei tudo fora, pela sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. A lógica da nossa vida é a morte, e a lógica da nossa existência é a ressurreição. Muita gente pensa só nas coisas materiais e diz, eu vou viver de glória em glória. Hoje eu compro um carro, amanhã eu compro outro, amanhã eu compro um lado, e depois eu vou ampliar, eu vou matar, roubar, destruir. É coisa do diabo, pô. Aliás, o texto da palavra de Deus, quando Paulo diz andar de glória em glória, ele está falando sobre a obra transformadora do Espírito em nós, não das coisas que a gente conquista. É que você ouve a pregação, que o cara lê o versículo, mas você depois não lê em casa para ver se ele está falando besteira ou não. Não faça isso, se você quiser continuar gostando da pregação dele. Se não, se começar a ler a Bíblia, vai estragar a sua fé. Porque de glória em glória, é de morte em morte. Porque Paulo diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. A lógica da nossa vida é a morte. E a lógica da nossa vida é a ressurreição. Cada dia que eu me levanto, eu digo, isso aqui está errado, isso aqui tem que morrer na minha vida. Esse eu aqui tem que matá-lo. E à luz da ressurreição de Cristo, eu viver uma nova vida, uma nova lógica. Nós vivemos a vida de morte em morte. Essa é a verdade. A cada dia a gente morre mais um pouco. E depois, a cada dia, a gente ressurge com uma nova lógica. Eu imagino com você o que acontece comigo, a cada pregação que eu ouço, a cada estudo, ou a cada discipulado, a cada congresso que eu vou, que eu falo, rapaz, eu não tinha pensado nisso. E olha que eu fazia assim, mata isso aqui. E eu quero, Senhor, nascer de novo. Hoje eu morri mais um pouco. A sua vida não é sinalizada pelo quanto você ajunta, mas pelo quanto você está disposto a perder. Abraão, sai da sua terra, sai da sua casa. Davi, vai para o deserto, e não é aí em Jerusalém. Relaxa, José, pode deixar tudo para trás, ainda que você seja escravo no Egito. Coragem. Paulo, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu vou te tirar daí. Você vai para Roma. Não vai para a Ásia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Discípulos, deixem para trás os barcos e as redes e venham comigo. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Isso eu já faço. Bom, então agora joga fora a sua vida. Morra. Venda o que você tem, dá para os pobres. Eu não estou interessado nisso. Quer que eu dou oferta para a sua igreja, Jesus? Não, minha igreja não é feita de dinheiro, ela é feita de gente. Pode dar para os pobres, dá para quem precisa. Aí você vem e me segue. É que agora eu não posso, porque eu quero cuidar dessas coisas aqui. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Se você não tiver afim de jogar fora o que você é, para começar de novo, o que você está querendo não se chama Jesus, deve ser uma outra coisa. Porque a lógica da nossa vida é a morte. A morte de todo o comando do nosso próprio pensamento sobre nós. A morte da lógica de que eu estou no centro do mundo e tudo vem para mim. Não. Agora é lógica de que tudo que eu tenho eu perdi.
E eu não sou o centro de tudo. O centro se chama Jesus Cristo. E eu vivo por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E não tenho que me preocupar com o que eu vou ter, porque Ele, antes que eu peça, já sabe todas as coisas que eu necessito. Não ando ansioso por coisa alguma. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, relaxa, Ele cuida de você porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo está lembrando os irmãos de Filipenses de que todos os dias, a morte e a ressurreição, essa lógica da salvação, que me desliga da vida, da lógica desse mundo, e me prende a Deus e a sua lógica e a sua razão, possa imperar na minha vida. A gente podia resumir isso tudo dizendo que essa é a nossa vida cristã, isso é vida, isso é vida. O resto não é vida, a gente chama de vida, mas isso é vida. E poderíamos também dizer que essa é a nossa missão. Porque a maneira mais eficaz de você pregar Cristo é você vivê-lo, aonde você estiver. Começando dentro da sua própria casa. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas a dádiva do tempo que Deus nos deu, é porque só através dele que a gente consegue desenvolver a nossa vida. Tudo leva um tempo, e esse tempo tem que ser vivido no Senhor, porque Ele é a nossa vida, enquanto a nossa vida é a nossa morte. Queria convidar você nessa manhã a compreender, abrir o seu coração e compreender que é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Nem sempre o que você quer é o que você deveria querer, e nem sempre o que você faz é o que você deveria fazer. Se a lógica da sua vida está centrada na sua satisfação, esse é um grande problema, porque você é o centro da sua vida e você é o seu próprio Deus. Mas se a lógica da sua vida é glorificar a Cristo, porque Ele é Senhor, então você vai morrer para você mesmo. Mas não se preocupe, todas as outras coisas Ele vai cuidar. Porque essa é a lógica. Nós entregamos a nossa vida a Ele e nós o seguimos. No caminho, tudo vai bem.